Era o ano de 2000. Eu me lembro que há 19 anos atrás eu estava no estado de Goiás, numa cidadezinha do interior chamada de Piracanjuba, antiga Pouso Alto. Nesta época eu era um jovem próximo dos meus 24 anos de idade. Minha esposa tinha acabado de completar 19 anos. E nossa filhinha maior se aproximava do seu primeiro ano de vida. Eu me lembro que nesta época eu estava junto com a minha esposa congregando numa igreja da Assembleia de Deus, Ministério Missões Urgentes. E esse ministério na época era de um pastor de nome Vanderlei Aguiar. E lembro-me que ali já fazia mais ou menos, estava próximo, mais ou menos de 4 meses que juntos tínhamos começado ali a levantar aquela igreja para ali sairmos do aluguel de um salão ali próximo da Cibrazen, que era na época um local onde eu trabalhava. Eu tinha trabalhado, melhor dizendo. E eu me lembro que nesse tempo era um tempo de grandes provações. Eu estava desempregado em uma terra estranha, morando num galpão de uma casa alugada ao meu sogro, com a minha esposa e a nossa filhinha maior. Eu me lembro que nesse tempo nós estávamos ali, dormíamos à parte da casa, vivíamos à parte da casa onde era um galpão desativado, onde se guardava carros, caminhões e até mesmo tratores. E eu me lembro que numa noite eu estava muito doente. Na época eu estava com o índice da febre aftosa, melhor dizendo, a doença da vaca louca. Naquele tempo eu adorava muito tomar o leite da vaca sem ferver e gelado. E eu lembro-me que ao estar enfermo, já fazia algumas noites que eu não estava mais indo aos cultos naquela igreja. Pois, amados, é o que as instituições onde Cristo não está, elas causam nos seus membros apenas dor, tristeza e sofrimento. Muitas vezes você chega nesses lugares procurando Cristo, procurando uma palavra que conforte a sua alma, e você não encontra. Porque, infelizmente, aquele líder, aquele autodenominado pastor, é como está aqui em 2 Pedro, no capítulo 2. Ele faz parte dessa classificação dos falsos mestres. Era este o caso, e é este o caso do pastor Vanderlei Aguiar. E eu me lembro que naquela noite eu já estava muito enfermo.
Eu já tinha vindo do hospital e eu fui para casa repousar. Nesse tempo, eu lembro que ele estava para fazer uma viagem e ao sair do hospital ele tinha acabado de combinar comigo que passássemos na sua casa no fim daquela mesma semana, para que ali acertássemos os dias que iríamos passar na sua casa, para que ele pudesse viajar com a sua esposa e os seus 3 filhos. E ao me retirar dali, eu fui embora, eu já estava tremendo de frio, eu estava muito doente. E eu lembro que eu não conseguia mais me alimentar. A doença já estava até mesmo colocando minha arcada bucal em estado de decomposição. E eu lembro que eu fui dormir. E ao ir dormir, eu lembro-me que o Senhor começou a me mostrar eu dentro de uma grande igreja, melhor, de uma grande instituição. E aquela instituição, ela me lembrava a grande Babilônia. Ela me lembrava uma grande paródia, uma grande igreja católica. Porém, o que mais me deixou chocado, e sei que é o que vai deixar muitos de vocês chocados, é que ela não havia luz dentro. Ela era completamente negra, muito escura. E esse fato, meus amados, esses fatos aqui citados para vocês aconteceram, aleluia, exatamente há 18 anos atrás. E eu lembro-me que a minha esposa estava dormindo, a nossa filhinha também ali conosco. Ela já iria fazer 1 ano no próximo mês. E eu lembro-me muito bem que o meu grande sonho naquele tempo era ser também um obreiro da casa de Deus. E o meu grande sonho era ser um presbítero da casa do Senhor. E muitas vezes eu conversava aqui esse assunto com esse pastor. Muitas vezes quando estávamos ali construindo a igreja, que eu pensava que era uma igreja do Senhor. E eu lembro-me que durante aquele tempo que nós trabalhamos juntos ali naquela construção, eu lembro-me que ele chegava a dizer que o que estávamos fazendo era pela fé, porque a igreja não se dispunha de salário, de auxílio. Como naquele tempo, amados, eu era apenas um jovem inexperiente, em busca dos conhecimentos, da virtude do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não me importava com essas coisas. Eu era um ignorante. Até ali eu era também um simpatizante do Evangelho. Aleluia, eu não era ainda convertido. Louvado seja Deus. E lembro-me que ali eu era muito criticado por muitos membros da congregação cristã no Brasil. E muitos de vocês devem conhecer aí essa seita perigosa que se chama igreja, que não é igreja, amados de Deus também, coisa nenhuma.
Para quem não sabe da história nem de suas origens, realmente fica como, aleluia, o vento que sopra e a moinha que o vento espalha. Por isso que é necessário, amados, buscarmos conhecimento de onde surgiu cada instituição batista, assembleia, presbiteriana, porque quando não buscamos, ficamos perdidos. E eu faço das palavras do Dr. Abimael também minhas, quando ele diz que a palavra do Senhor fala no livro de Salmos, que justamente por não pesquisar, o ímpio diz, não há Deus. Esse é o problema da nossa sociedade, amados, a qual vivemos, não só aqui no Brasil, mas como em todo o mundo. Pessoas que ignoram a verdade, pessoas que acham que todas as instituições, fora o espiritismo, a quimbanda, o candomblé, acham que instituições com o nome de evangélicas estão ali carregadas e abençoadas com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E infelizmente, amados, muitos estão enganados com esta tese, que infelizmente sabemos muito bem hoje do que estamos falando. E eu lembro-me que o Senhor Jesus ali me mostrava dentro daquele grande templo, como se fosse uma grande Babilônia. Era um mundo terrível e tenebroso de uma instituição. E ali eu sabia que aquela instituição era a qual eu e o pastor tínhamos ali nos esforçado para construir. E já estava fazendo pouco tempo para inaugurarmos esta instituição. Porém, eu começava a ver o púlpito e as suas cadeiras, onde ali senta a grande arquibancada eclesiástica de obreiros. E quando eu chegava próximo daquelas cadeiras, ali eu começava a ver um neném semelhante à minha filha, um bebê semelhante à minha filha. E eu sabia que aquele neném, ele tinha mais ou menos seus 6 meses, 8 meses de vida. Ele era mais novo do que minha filha. E eu sabia que era uma menina. Eu via seus pouquinhos cabelos, sua pelinha branca. Aleluia. E quando eu chegava próximo das cadeiras, o neném, ele me puxava de volta. Ele não deixava eu adentrar. Aleluia. Ele não deixava eu completar a minha caminhada até aquelas cadeiras. E ali ele me levava de volta. E de repente, como no índice, eu começava novamente a me ver entrando aquele grande templo. Entrando dentro daquela grande denominação. E novamente eu me via dentro daquela grande escuridão. Olhar para o teto, eu via os alçapões do teto. E vi uma leve luz, sem ser a luz da lua, clareando ali dentro. Era uma escuridão que jamais vista, amados, em nenhuma... E já vista assim também em alguns galpões de trabalho, de estoque. Bom, aquela mínima luz, sem ser luz lunar,
Era como se fosse apenas uma luz para me ajudar a enxergar onde eu estava pisando. E eu me via novamente com aquele neném, com aquele bebê, eu sendo instituído por ele, eu sendo instruído por ele a andar todo aquele caminho. E quando eu ia chegando próximo das cadeiras, novamente a mesma coisa acontecia. Aquele bebê, quando eu chegava próximo das cadeiras da arquibancada, eclesiástica, pastoral, ministerial, melhor dizendo, perdão, aquele neném, ele me trazia de volta para a saída daquele púlpito. E novamente, amados, eu começava a adentrar tudo de novo. Os mesmos caminhos, o mesmo lugar, o mesmo alçapão, a mesma escuridão. E quando eu me aproximava novamente das cadeiras, queridos, aquele bebê me trazia de volta para a saída daquela instituição. Eu lembro-me que eu me acordei, eram mais ou menos 00:45 daquela quarta-feira tão fria, ali no estado de Goiás. E eu lembro-me, amados, que eu estava com bastante vontade de urinar. E eu me levantei naquela escuridão ali, daquele galpão em que dormíamos. E enquanto ali, para a glória de Deus, eu urinava, eu dizia ao Senhor: Senhor, eu preciso que Tu me mostre a continuidade desse sonho. Algo está errado, que eu sei, com o pastor Vanderlei há muito tempo, que Tu já vem me mostrando. Mas eu preciso, Senhor, da confirmação total. Me mostra, Senhor, aonde esse sonho vai terminar. Meus amados, eu lembro-me muito bem que ali eu voltei a me deitar. E ali, amados, quando eu voltei a me deitar, aleluia, para a honra e a glória do nome do Senhor, eu lembro-me que eu me deitei. E novamente, ao atender, aleluia, o meu pedido, o nosso Senhor começou a me revelar a continuidade daquela revelação, assim como o pedido. E eu lembro, meus amados, que ali o Senhor começou a me mostrar tudo de novo. Como já relatado para vocês no início, eu ia e o neném me trazia de volta. E eu lembro, meus amados, que no decorrer ali da revelação, o Espírito Santo começou a me dizer que aquele neném era um anjo do Senhor. E eu ia e ele me levava de volta. Eu ia para a entrada e ele me levava para a saída. Aleluia, glória a Deus. E ali, meus amados, eu lembro-me como se fosse hoje. Novamente, quando eu ia pela última vez, o anjo do Senhor começava a me mostrar
Mais uma vez, a mesma coisa, amados, do início. Porém, para a honra e a glória do seu santo, saudoso e glorioso nome, eu lembro que dentro daquele grande templo, que não era uma igreja, não era apenas uma instituição evangélica, mas era um terrível, grande e assustador templo, como nos tempos da antiguidade. E ele era negro, não havia luz nenhuma, a não ser a luz das estrelas que iluminam a madrugada sem lua. Aleluia. Dentro de um lar onde existe uma telha transparente ou um alçapão de vidro. E ali, amados, eu lembro que do outro lado eu começava a ver outro grande e grandioso templo do lado direito da minha entrada, que é o esquerdo também da minha saída. E aquele grande templo, o Senhor ali me mostrava ele completamente negro, igual ao que eu estava dentro. E nisso, meus queridos, ao ver aquela visão, de repente, o Senhor começava a me mostrar mais uma vez algo. E esse algo que ele começava a me mostrar, para a honra e a glória do seu nome. E esse algo, amados, aleluia, ele começava a me mostrar eu ao lado da saída. E ao lado da saída, aleluia, ele me mostrava de uma forma, aleluia, completamente angelical. Porém eu me via com o meu cabelo comprido. Eu me via magro, sem uma gordura no corpo, sem nenhuma mancha no rosto. Minha pele era semelhante à pele de um bebê, ainda mais limpa e mais damasca, mais angelical do que a de qualquer moça, de qualquer neném, de qualquer criança. Eu me via com um semblante puro. Eu não me via com vestimentas de anjo, mas eu me via, aleluia, com um semblante angelical. Eu ficava olhando para ver se era realmente eu. E quando eu olhava para a honra e glória do nome do Senhor, eu via realmente que aquele ser era eu. Mas eu estava diferente. Eu estava transformado. Eu estava com um semblante puro. Meu cabelo estava comprido, batendo nos meus ombros. Coisa que até ali eu nunca tinha imaginado. Um dia eu ter o meu cabelo longo, meu cabelo comprido. Aleluia, eu estava magro. E eu estava puro. E eu estava com um semblante santo. E eu estava na porta da saída daquela instituição. Aleluia. E ali, amados, eu não via mais o anjo do Senhor do meu lado. Mas quando eu olhava para a saída, aleluia, a saída que era ao lado esquerdo, ao lado leste
ao lado norte, perdão, daquela instituição. Eu via o sol brilhando no lado de fora. O sol estava brilhando, amados, quente, no auge de como se fosse 9 horas da manhã. E eu via que a saída, aleluias, no lado de fora da instituição, tinha luz. O sol brilhava lindo e abundante. Mas quando eu olhava, aleluias, para a minha esquerda, para dentro daquela instituição, era treva, queridos. Terríveis e tenebrosas trevas. Aleluias. E vem a parte, amados, que mais vai deixar vocês chocados. Quando eu olhava para o lado daquele púlpito, que eu tanto queria fazer parte, que eu tanto queria sentar naquelas cadeiras ministeriais. Aleluia. E eu olhava à sua direita, ao fundo da sua direita. Eu começava a ver o pastor Vanderlei. E eu começava a vê-lo adentrando, aleluia, uma grande e terrível escuridão, amados. Era uma escuridão terrível, uma escuridão maior do que a que já estava dentro daquela instituição, dentro daquele grande templo. Eu via ele entrando, aleluia, com aquele seu terno vinho que ele tinha, um terno cor de vinho. Glórias a Deus. E eu vi ele entrando ali dentro daquele grande escuro, como se fosse uma grande porta estreita. Mas eu vi entrando, como eu já o tinha visto em outras revelações, ele com aquele sempre seu mesmo jeito, com a sua cabeça baixa, entrando de escuridão adentro, amados. Aleluia. Como diz a palavra do Senhor, como um boi que vai ao matador. Ele não olhava para um lado nem para o outro, ele apenas seguia com a sua cabeça baixa, com um imã, como se fosse um imã, o puxando, uma força de tração puxando. Aleluia. Aquele falso pastor para dentro daquela escuridão tão terrível. Era uma escuridão, amados, tão grande. Aleluia, que humanamente falando para você, memorialmente falando para você, eu não tenho palavras humanas para decifrar que escuridão tão terrível era aquela. A única coisa que sei, queridos, é que era escuridão dentro de escuridão. Aleluia. E eu vi, amados, ele entrando dentro daquela escuridão maior, aleluia, do que a que eu já estava, aleluia, ali presenciado. Glória a Deus. E estava ali enganado, e ali Jesus estava me mostrando, aleluia, aonde eu estava pisando, aonde estávamos indo. E eu me lembro, queridos, que ali, para a honra e a glória do nome do Senhor, o Senhor me mostrava aquela coisa tão dantesca. E eu via ele entrando, aleluia, de escuridão adentro. E de repente, amados, eu começava a vê-lo desaparecer. E ele ia sumindo. Era como se fosse um filme de terror, que ele ia sumindo, sumindo, até eu ver a escuridão cobrir por total. E quando eu novamente olhava para a porta de saída, aleluia, que aquela porta estava aberta para eu sair de uma forma que eu não via nem a porta, eu só via a saída. Aleluia.
E a saída, amados, era realmente junto com a minha esposa e a nossa filhinha. Aleluia. Nos retirarmos daquele lugar. E quando o Senhor trouxe meu espírito de volta, amados, a meu corpo, aleluia, eram 15 para as 5 da manhã, aleluia. Ali a minha esposa tomou o susto de me ver acordar daquela forma. Quando eu acordei, amados, imediatamente falei para ela um pouco do ocorrido. E ela disse: quando nos levantarmos, quero que você me conte. Aleluia. E ali contei, amados. E dentro de poucos dias, o Senhor nos retirou dali. Aleluia. Toda a honra e glória sejam dados somente ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. E assim, amados, para a glória de Deus, o Senhor ali mais uma vez está nos livrando de uma grande Babilônia. Era ao que aquele templo, ao que aquela terrível e grande instituição espiritualmente representava. A palavra do Senhor, amados, diz aqui no livro de 2 Pedro sobre os falsos mestres. E também eu ouvi entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tárdia a sentença, e a sua perdição não dorme. E a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Aleluia. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia,
e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo bláspemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Aleluia. Eu me lembro, amados, que quando eu e aquele homem trabalhamos na construção daquela igreja, daquela instituição, aleluia, eu morava na casa do meu sogro, com a minha esposa e a nossa pequena filha. E lembro-me que ali, aquele falso pastor disse para mim e para minha esposa que o que íamos fazer era pela obra do Senhor, era uma obra voluntária. E Deus viu, amados, no meu coração que não tive interesse algum em receber nada. Mas pouco tempo depois, eu soube, aleluia, que o ministério mandava verba para aquele indivíduo, para que ele comprasse o material, para que ele comprasse o terreno da igreja, para que ele assim pudesse pagar, aleluia, ao ajudante. E aquele homem, amados, nunca me deu nada. E lembro-me que, para a honra e a glória do nome do Senhor, nunca fiz conta de nada. Mas o nosso Senhor, amados, Ele é tão soberano que Ele não deixa seu povo confundido nem envergonhado para sempre. E lembro-me que ali, amados, o Senhor começou a abrir os meus olhos. Quando lembro-me que muitas vezes nas suas construções, aquele infeliz, aquele miserável, não parava nem para que fôssemos almoçar. E a sua desculpa esfarrapada era que ele iria ficar por ali mesmo. E ali eu ia para casa almoçar para depois voltar. E lembro-me que algumas das vezes nós nem descansávamos o almoço, porque ele tinha pressa em terminar para sairmos do aluguel. E depois, amados, como estamos aqui mencionando para vós, o Senhor nos fez descobrir, aleluia, que não era nada daquilo que ele estava dizendo. E depois de pouco tempo, aquele homem que era funcionário público, junto com a sua esposa também, que era funcionária pública, passou a me pedir almoço. A minha esposa, sabendo que nós, dois jovens desempregados, morando dentro da casa do sogro e da sogra, dois espíritas, na época se disfarçando ainda de religiosos, dessa seita aí chamada Congregação Cristã no Brasil. Porque para vós que têm entendimento, amados, a verdade sabe que essa denominação não passa de uma seita, outra seita satânica.
E ali, queridos, eu me lembro que a minha esposa, na sua inocência, da sua juventude, ela só tinha 19 anos, o servia com muito boa vontade. E o que começou a me revoltar era que se ele estivesse com fome, queridos, ainda não reclamaríamos. Mas o nosso Deus, ele não nos deixa enganados. Como ele já diz na sua palavra, que não há nada oculto que não venha a ser descoberto. Aleluia. E eu lembro-me, queridos, que ele, quando começava a comer, ele comia 1, 2, 3 garfos e devolvia a marmita. A partir daquilo ali, Deus começou a abrir meus olhos. Aleluia. E a ira do Senhor, aleluia, hoje eu sei, e eu já sabia daqueles dias, começou a recair sobre mim. E eu comecei a dizer à minha esposa, isso está errado. Porque na realidade, esse infeliz, ele já era para nos ajudar. E como é que ele é funcionário público? A sua mulher também é funcionária pública. Ele sabe da minha e da sua situação. Sabe da guerra que vivemos com a sua família. E ele ainda tem a cara de pau de estar pedindo comida a mim e a você. Minha esposa ali na sua inocência não fazia questão de nada. Mas eu sei hoje, amados, que já era Jesus me mostrando. Como muitas vezes mostra a você. E você não quer enxergar que é o falso pastor, aleluia, que está administrando sobre a tua vida. Que é o falso mestre, que está pondo a mão sobre a sua cabeça. Eu quero te dizer, querido, querida, cuidado. Porque estes não estão te abençoando, mas estes já estão te amaldiçoando. Aleluia. E se você vive, amados, sob pressão de maldição, esses miseráveis estão te amaldiçoando mais. Aleluia. Não existe maldição que Jesus não quebre, queridos. Mas temos que observar. Aleluia. Temos que ser simples como as pombas, prudentes como as serpentes, e ver bem onde estamos pisando, ver bem com quem estamos andando. Aleluia. Ver bem com quem está administrando nossas vidas, com quem estamos, aleluia, caminhando. Louvado seja o nome do Senhor. Se é realmente a casa de Deus, ou se é casa de Baal. Aleluia. Se você está andando com Davi, ou se você está andando com Saul. Aleluia. Se você está andando com Jesus, ou se você está andando com o anticristo, amada. Para a honra e a glória do nome do Senhor, através destes pequenos detalhes, o Senhor começou a me mostrar isso. O Senhor começou a abrir os meus olhos. Aleluia. E ali, o Senhor, depois de pouco tempo, me ajudou a descobrir que a igreja não só mandava verba para que aquele maldito construísse a sua seita, a sua denominação, mas a instituição deu a verba para que ele comprasse o terreno. Ele pediu à prefeitura o terreno. Aí a denominação deu dinheiro para que ele comprasse o material da instituição, e ele pediu na prefeitura. Tudo dele era na base de estar pedindo, amados, de estar recorrendo ao prefeito daquela cidade, enganando as pessoas, enganando o próximo, enganando o ímpio, enganando seus irmãos. E eu ali na minha inocência, queridos, nem fiz, nem faço, nem jamais vou fazer questão de nada, porque hoje Jesus tem me suprido nossa família. Aleluia, tem nos dado muito mais do que merecemos, porque como ele mesmo já me dizia, a vitória vem de Deus, e eu sei que vem de Deus, e foi por isso que eu fiz. Aleluia, glórias a Deus. Porém, jamais faria novamente, amado, e faço pelo meu Senhor, mas com um homem do lado, aleluia, um falso mestre, que hoje, pela misericórdia de Deus, através desta bússola, aleluia, hoje sabemos quem é, amado, e quem não é.
Basta olharmos para este livro, não apenas colocá-lo na parede, abri-lo na estante como um amuleto de sorte. Isso aqui, queridos, foi feito para ser lido. Foi feito, aleluia, para ser compreendido. Para honrar a glória do nome do Senhor. E aqui o Senhor continua a sua palavra dizendo: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça. Mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Aleluia. E foi isso que Jesus me mostrou, queridos. A grande escuridão, como uma fonte sem água, como um boi que vai ao matadouro. Aleluia. 18 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor me mostrou essa revelação. E eu quero dizer a vocês, inclusive a você, seu bastardo, seu falso mestre, seu falso pastor, seu imundo. Aleluia. Que se você estiver me vendo agora, aonde quer que você esteja, você que gosta de estar no meio de festa VIP, você que gosta de estar aí aparecendo, dando até selinho nas irmãs da sua igreja, que eu vi, seu palhaço, as suas fotos lá pelo Festa VIP Fotografia, a sua mulher daquele jeitinho que ela gosta de se vestir, não é? E você no meio, o seu aniversário de 55 anos. É por isso que você faz tanta questão de estar arrecadando, de estar sugando a carne, o sangue, aleluia, daqueles coitados que não sabem quem é você, como eu não sabia. Porém, nesses 18 anos, eu nunca falei nada para você, aleluia, mas estou falando agora, porque o meu Senhor está mandando eu dizer. Depois desses 18 anos, eu não disse a você pessoalmente, aleluia, o Senhor requis de mim o meu silêncio. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu lembro quando eu te encontrei nas últimas vezes que eu falei dessa palavra de falso mestre, eu vi a pupila do teu olho se arregatar. Porque você sabe que você é um falso mestre, Claudemir. Você sabe que você é um falso pastor. Você sabe que eu posso estar aqui onde estou e você aí onde você está. Mas se o Senhor tiver de levar essa palavra para você, Ele está trazendo essa palavra para você agora. Aleluia. Porque o Senhor me mostrava você entrando dentro dessa escuridão. Aleluia. E eu sabia que aquela escuridão era um caminho sem volta. Porque o Senhor estava vendo o seu coração. O Senhor estava vendo a tua maldade. O tempo todo você usando de má fé comigo. O tempo todo você usando de má fé com outros. Aleluia. Você o tempo todo mentindo. Quando um ímpio desempregado chegava lá, que estávamos eu e você ali, na construção daquele templo, daquela instituição, da tua falsa instituição, que chegava pedindo, aleluia, uma vaga de um escape a você, tudo seu que era pela fé, e você ali com o dinheiro da igreja no bolso, o dinheiro dos serventes, o dinheiro do pedreiro que era você mesmo. Você é um mentiroso, meu amigo, meu inimigo, e você não é meu amigo, nunca foi. Você sempre foi um mentiroso, que nunca fez nem faz nada por ninguém. E você pensou ainda, né? Que naqueles dias que eu estava enfermo, e estava para morrer com aquela maldita daquela febre aftosa, que você foi viajar e deixou minha esposa, e eu,
tomando conta lá da tua casa, que você nem um telefonema deu para saber como eu estava. E se ali eu não tivesse uma esposa que orasse por mim, uma esposa que fosse por mim, e a nossa filhinha pequena, e me colocasse naquele mototáxi e me levasse para o hospital, eu tinha morrido. E você não estava nem aí. E já foi quando aquele outro engraçadinho, que ainda vamos falar dele aqui, nos acolheu. Aleluia, eu não sabia na época que ele estava nos comprando de você. E depois ele fez o que fez. E o Senhor, na sua fidelidade, já tinha me mostrado a outra grande Babilônia, o outro grande templo à nossa esquerda, mais escuro do que o teu, aonde fazíamos parte. Mas eu quero te dizer alguma coisa, o falso mestre, hoje, para a honra e a glória do nome do Senhor, nesses 18 anos, nesses quase 20 anos, aleluia, eu quero te dizer, aleluia, que hoje, para a glória de Deus, eu sou livre. Eu não dependo de instituições, aleluia. Eu não dependo mais, nem nunca dependi de pessoas como você, seja mal como você, ou seja bom, não me interessa mais, aleluia, porque hoje eu só sigo ao pastor dos pastores, que é o meu Cristo, aleluia, que nunca foi o teu Cristo, aleluia. Te liga, cara, te liga, homem, que você não é digno de ser chamado de pastor. Que Deus está falando para você essa palavra aqui hoje. Esteja você onde estiver. Se for do Senhor levar essa palavra para você, está aqui. Estes são fontes sem água, como você. Nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. E era essa escuridão que Jesus me mostrava você entrando adentro. Era essa escuridão que Jesus me mostrava você desaparecendo até sumir como um boi que vai ao matador. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, de tal faz-se também servo. Porquanto se, depois de ter escapado das concupiscências do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. É esse o seu caso. É por isso que você não pensa. É por isso que você não raciocina. Você aí com essa sua pança enorme, que quando senta na mesa só pensa em você. Você não pensa nos seus irmãos que estão aí passando fome e necessidade, como eu vi muitos aí passando fome e necessidade com você, e você nem aí. Sabe por quê? Porque a tua mente é cauterizada. A tua mente, aleluia, Satanás já comeu. O teu raciocínio vive na tua barriga e no teu leito, não é? Lembro-me quantas vezes nossa filha pequena, quando estávamos aí tomando conta da tua casa, se deitava no teu leito e ali ela começava a gritar em agonia. E quando tirarmos a menina da tua cama, a menina ficava completamente sã e estabelecida. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Eu não preciso falar.
porque o meu Jesus não me permite, e nem eu, aleluia, primeiramente Ele, tenho nada o que ganhar, e ainda que eu tivesse, falando da tua vida íntima, mas dos poucos dias que passamos aí, tudo isso Jesus nos mostrou. Aleluia. A tua capacidade de governar um lar, que nem para isso você serve, nem para isso você tem capacidade de governar a sua própria casa. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Nesses 18 anos, nesses quase 20 anos, eu me calei, fiquei calado, aleluia. Mas hoje o Senhor manda dizer essa palavra para você, que sei que cedo ou tarde você vai ver esse vídeo, e sei que você está com certeza vendo ele a partir desse momento. Mas a minha preocupação maior, aleluia, é em agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com isso, alertar seus pequeninos, seus inocentes, que estão muitas vezes sendo escravos de falsos líderes maus, como você e como os outros já aqui citados. Essa é a palavra que o Senhor manda te trazer, e manda trazer para vós, aleluias, que estão vendo este vídeo. Deus sabe, queridos, que tudo isto é verdade. Jamais inventaremos isto para vocês, porque sabemos que levar a palavra do Senhor, aleluias, a toda criatura não é brincadeira, é algo sério, é algo real, aleluias, e algo verdadeiramente dantesco. Em nome de Jesus, queridos, que esta palavra fique no teu coração, que mais uma vez possa a voz, aleluias, raciocinar em mais uma grande revelação e um acontecimento que serviu de experiências, aleluias, na minha vida, na época que eu era um jovem de apenas 23 para 24 anos. E para a honra e a glória do nome do Senhor, o Senhor manda vos trazer esta palavra aqui hoje, para que vós inocentes reflitam a respeito de um monstro como esse aqui citado, e dos monstros que a Bíblia já fala, que são piores do que um Fernandinho Beiramar, pior do que um Elias maluco, aleluia, pior do que tantos traficantes perigosos que existem neste mundo. Para a glória de Deus, que o Senhor continue te abençoando. Mando a paz a todos que estão inscritos no nosso canal. Um abraço, aleluia, de alma em cada um. E que o Senhor continue derramando suas bênçãos sobre suas vidas, agora e para todo sempre. A paz do Senhor, que Jesus te abençoe.